Olá pessoal, estamos aqui para mais uma live de Teologia Aplicada, hoje falando do capítulo 2 da carta de Paulo aos Tessalonicenses, versículos 13 a 20. Paulo está agradecendo a Deus, um pedaço da carta de súplicas, de agradecimento de Paulo, súplicas a Deus, agradecendo pela salvação dos Tessalonicenses. E temos muito a aprender também na segunda parte aqui, que Paulo já vai falar alguma coisa ali a respeito dos judeus que perseguiam os tessalonicenses. Vamos orar e dar início imediatamente a esse estudo. Senhor, muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui. Obrigado, Senhor, pela nossa salvação. Obrigado porque a Tua palavra chegou até nós. Obrigado, ó Pai, porque o Teu Filho Jesus morreu numa cruz para nos libertar de todos os nossos pecados. Senhor, nós somos te gratos por esse dom, Senhor, imerecido. Nós não merecemos, ó Pai, tanto amor para conosco. Obrigado por vidas, ó Deus, como a do apóstolo Paulo, como a vida de Silas, de Timóteo, como a vida, Senhor, dos nossos missionários que estão nos campos de missões mundiais, de missões nacionais. Obrigado, Senhor, pelos Teus servos que se dispõem a sair mundo afora, Senhor, proclamando a Tua palavra. Nós Te agradecemos por isso, em nome de Jesus, amém. Irmãos, nesse pedaço aqui da carta, Paulo vai falar, ele começa aqui no versículo 13 dizendo: outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra de Deus, a palavra que de nós ouviste que é de Deus, acolheste não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós os que credes. Paulo, nesse versículo aqui, ele é uma continuidade do versículo 6 do primeiro capítulo. Olha o que Paulo está falando aqui, no versículo 6 do capítulo 1. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em muita tribulação, com alegria do Espírito. Outra razão ainda, então esse versículo 13, ele é uma continuação do versículo 6, onde Paulo está agradecendo a Deus porque aqueles irmãos, eles receberam a palavra de Deus, a palavra que Paulo pregou, não como sendo uma palavra qualquer, não como sendo uma boa retórica, não como sendo palavras de um filósofo, de um grande orador, como era muito habitual naquela época, mas eles receberam a palavra como sendo a palavra de Deus. Isso é muito interessante, porque lembra que lá na carta aos Coríntios, eles estavam sempre questionando que Paulo não era um bom orador, que Paulo não falava assim, ou seja, eles não conseguiam entender que Paulo estava proclamando a palavra de Deus e não interessava Paulo, mas interessava a palavra. E isso tem uma aplicação muito grande para os nossos dias, porque muitas das vezes nós nos importamos mais com quem está falando do que com o que está sendo dito. Nós precisamos nos importar, irmãos, com o que está sendo dito. Nós precisamos pegar a nossa Bíblia, abrir e ver se aquilo que está sendo dito tem base bíblica, porque muitas das vezes estamos ouvindo discursos belíssimos, mas que não tem nada de salvação, não tem nada do Evangelho, não tem nada da palavra de Deus. Hoje em dia está muito na moda e nós precisamos tomar muito cuidado, porque ela é muito mais sutil do que a teologia da prosperidade, que eu digo que, de certa forma, todos nós sofremos do mal da teologia da prosperidade, e mais à frente aqui nesse trecho que estaremos estudando hoje, nós ainda estaremos falando sobre isso, dessa mensagem, da teologia da prosperidade que fica incutida dentro de todos nós. De que maneira? Quando a gente pensa que não deve sofrer, quando a gente pensa que não deve ficar doente, quando a gente pensa que tudo aquilo que nós queremos precisa ser feito. Deus está ali para atender os nossos mínimos desejos. Mas hoje em dia, e muito mais sutil do que a teologia da prosperidade, é o que eu agora costumei chamar da teologia do coach. Porque essa ideia do pastor coach, daquele pastor sabe,
que chega ali pregando aquela coisa de que, sabe, você se sente realmente ali num elevado, você se sente ali num clima que parece ser espiritual, mas não é espiritual, porque quando você sai dali daquele culto, você chega na sua casa, você está da mesma forma que você estava anteriormente, ou seja, não há um desenvolvimento espiritual. Por quê? Porque você só ouviu coisas que você queria ouvir. E até na live passada, né, no estudo passado, nós vimos isso que Paulo vai falar. Eu não fiquei aí falando de uma maneira a agradar vocês. A minha expectativa não era de levar uma mensagem que agradasse vocês, mas era de levar o Evangelho de Deus. Outro exemplo que a gente vê a respeito disso é no próprio Senhor Jesus Cristo, quando ele está ali pregando e dizendo, olha, eu vou morrer, eu vou passar vou ser açoitado, né? Eu vou ser perseguido. E aí os próprios discípulos dele chegam para ele e falam, Jesus, espera aí, esse sermão está muito duro, quem é que quer ouvir essa mensagem? Pois bem, a mensagem de Deus está posta, irmãos, está completamente revelada aqui na Bíblia. Aí vem a questão, quem quer ouvir essa mensagem? E Paulo continua aqui agradecendo, olha, ele diz que agradece a Deus incessantemente, ou seja, constantemente Paulo está agradecendo a Deus, porque aqueles irmãos receberam a palavra, ou seja, o Evangelho, que ouviste e que é de Deus, e acolheste não a palavra de homens, e sim, como em verdade é a palavra de Deus, a palavra de Deus que com efeito está operando eficazmente em vós. Por que, irmãos, a palavra de Deus está operando eficazmente neles e opera em nós? Porque a palavra de Deus é verdade, é a verdade. A palavra de Deus, ela transforma. A palavra de Deus ressuscita mortos. Por meio da palavra, todas as coisas foram criadas. A palavra de Deus tem poder e é ela que precisamos estudar, a palavra de Deus, e não entrar nessa onda aí de uma palavra, né, boa. É bom, irmãos, não vou dizer que não é bom não, já participei de alguns cultos e realmente assim é muito legal participar, você sai dali, sabe? Só que você está do mesmo jeito. Mas vamos adiante. Versículo 14, Paulo diz o seguinte: tanto assim, irmãos, que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus existentes na Judéia em Cristo Jesus, porque também padeceste da parte dos vossos patrícios as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus. Paulo está falando aqui, ó, já está entrando nessa questão do que eu disse para os irmãos da teologia da prosperidade. Paulo está falando, olha, tanto vocês, né, se tornaram imitadores das igrejas de Deus que existem lá na Judéia, que vocês, tal qual aqueles irmãos, estão sendo perseguidos. Muito provavelmente o que os falsos, né, os judeus ortodoxos pregavam ali para os tessalonicenses, porque a gente não pode esquecer que Paulo aqui está pregando para uma igreja que ele teve pouquíssimo contato com aqueles irmãos, e agora os judeus que perseguiam Paulo, eles iam ali na igreja e eles começaram a levar para aqueles irmãos ali vários contextos. Primeiro, de que Paulo veio aqui e ele foi embora. Por que Paulo não voltou? Que Paulo queria aproveitar-se financeiramente deles. Eles diziam que Paulo pregava um evangelho de facilidade, diferente da lei, que a lei sim era de Deus, porque a lei, né, era ali rígida, e que Paulo pregava um evangelho de facilidade. Então a gente vê Paulo falando para eles o seguinte, olha, tanto vocês se tornaram imitadores das igrejas de Deus, não é? Existentes na Judéia em Cristo Jesus. Vocês estão sofrendo perseguição da mesma forma que os crentes da igreja da Judéia. Paulo sai de Filipos sendo perseguido, ele chega ali em Tessalônica, ele começa a pregar ali na sinagoga por 3 semanas,
Aí alguns lá de Filipos, os falsos os judeus ortodoxos, chegam até ali, né, fazem uma confusão danada. Paulo tem que sair praticamente fugido dali. Mas aí aqueles judeus ortodoxos dizem o quê? Olha, se fosse uma coisa da parte de Deus, vocês não iam estar passando por perseguição. Se fosse uma coisa da parte de Deus, esse homem não ia ser preso tantas vezes como ele é preso. Se fosse da parte de Deus, as coisas agora estariam um mar de rosa para vocês. Eu lembro uma vez, há bastante tempo, que uma pessoa, um irmão, um homem, né, que nós orávamos muito por ele, pela família dele, porque a esposa dele era crente, os filhos, mas ele não era. E aí ele passou por um período de desemprego e tal. Ele frequentava a igreja, vinha em alguns cultos, em algumas comemorações especiais e tal, mas ele não era convertido. Aí teve um culto que ele veio e ele se converteu. Ele foi à frente aceitando Jesus Cristo como o único suficiente Salvador. Aí eu lembro que a minha mãe virou para mim e ela falou assim: essa semana fulano vai conseguir um emprego. Aí eu falei para ela: mãe, não vai não. Da onde que você tirou isso? Da onde que a gente tira essa ideia, irmãos, de que Deus está preocupado? Ele se preocupa sim, ele cuida de tudo que acontece conosco. Mas da onde você tirou a ideia de que você vai lá, vai se converter e aí vai ficar empregado, seu casamento vai ficar resolvido instantaneamente? As coisas se resolvem, irmãos, pelo nosso trabalho braçal. Se é uma coisa que você pode fazer, tenha certeza que Deus não vai fazer. Então, abrir uma porta que está fechada há muito tempo realmente faz parte dos milagres de Deus. Mas se você não sair para procurar emprego, você não vai conseguir. Se você não estudar para o concurso, você não vai conseguir, porque Deus não está aqui para facilitar algumas coisas para você. Não tem jeitinho brasileiro na forma de Deus agir. E isso nós precisamos estar atentos. Mas como eu disse para vocês, o ponto que eu quero me pegar é a teologia da prosperidade é algo que está enraizado. E não é novo, porque a gente vê aqui que estava sendo pregado para aqueles irmãos. Paulo, ele sofria muito isso. E eu acredito até que já falei isso em alguma das lives passadas. Se Paulo vivesse hoje, como será que a gente receberia o apóstolo Paulo em nossas igrejas sem saber que ele seria o grande apóstolo Paulo? Se a gente estivesse vivendo essa época aqui, vocês acham que foi... Por que vocês acham que os judeus rejeitaram a Jesus? Você acha que se você vivesse naquela época, você teria uma capacidade maior para identificar que aquele ali era o Messias, o Cristo, o enviado de Deus? Eu espero que eu estivesse no grupo ali dos que creram, mas a gente tem um conceito muito preconceituoso, a gente é muito preconceituoso. Se você vê uma pessoa passando por determinadas coisas, automaticamente a gente pensa, pô, isso aí não é da parte de Deus, não. É a primeira coisa que a gente imagina, mas Paulo está falando aqui, ó, vocês estão sofrendo perseguição da mesma forma que os irmãos da igreja da Judéia, vocês estão sofrendo perseguição da mesma forma que eu sofro, vocês estão sofrendo perseguição da mesma forma que o nosso Cristo sofreu. Vamos adiante. Eu até anotei aqui, né, que eles não estavam sofrendo perseguição por desaprovação da parte de Deus. Não tem nada a ver, não era desaprovação da parte de Deus. Pelo contrário, Paulo vai dizer o quê? O próprio Cristo, não é que nós seríamos abençoados quando vos injuriarem e perseguirem e disserem todo o mal contra vós por minha causa. Vocês serão o quê? Bem-aventurados. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem. E a gente esquece disso no dia a dia. Versículo 15, os quais não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também nos perseguiram e não agradam a Deus, e são adversários de todos os homens. Paulo aqui está se referindo aos judeus que perseguem aos crentes, aos irmãos da igreja da Judéia. Paulo está falando, olha, vocês, Tessalonicenses, vocês receberam a palavra de Deus, tanto é que vocês estão passando pelo mesmo problema
que os crentes da Igreja da Judéia, que são perseguidos pelos seus compatriotas. Quem eram os compatriotas? Os judeus. Então, os judeus que crucificaram a Cristo, os judeus que mataram os profetas, os judeus que nos perseguem. Tanto que Paulo, por que Paulo foi preso ali, a primeira prisão em Roma? Porque Paulo foi acusado injustamente de ter levado um gentio para dentro do templo. Aí Paulo é espancado, Paulo é humilhado. Quando Paulo reivindica a sua cidadania romana, então ele é enviado para Roma. Mas a razão da sua primeira prisão foi essa. E aqui ele deixa claro, não é? Eles não somente mataram o Senhor Jesus, como mataram também os profetas, perseguiram os profetas. Eles não agradam a Deus, são adversários de todos os homens. Lembra do que eles faziam? Os judeus fizeram, por exemplo, com o profeta Jeremias, jogaram ele numa fossa. Eles aprontavam com os profetas. Hoje nós lemos a história e temos esses homens como grandes homens de Deus. Mas na época em que eles viviam, eles não tinham esse reconhecimento, infelizmente. Versículo 16, ao ponto de nos impedirem de falar aos gentios, para que estes sejam salvos, a fim de irem enchendo sempre a medida de seus pecados. A ira, porém, sobreveio contra eles definitivamente. Esse versículo aqui, ele é bem pesado, né, irmãos? Porque os judeus, eles não só não aceitaram a Cristo, mas eles também buscavam impedir a propagação do Evangelho. Eles buscavam estar sempre ali. Tanto é que eles perseguiram Paulo em Filipos, seguiram Paulo de Filipos até Tessalonicenses, até Tessalônica. De Tessalônica eles continuam indo e perseguindo Paulo por onde quer que Paulo pregue ali naquela área. Lá na carta aos Tessalonicenses, né, eles chegam a falar: esses que têm tumultuado o mundo, que têm transtornado o mundo, chegou até nós, está aqui entre nós. Versículo 17, ora nós, irmãos, orfanados por breve tempo da vossa presença, não porém no vosso coração, com tanto mais empenho, diligenciamos com grande desejo ir ver-vos pessoalmente, porque era uma outra acusação que os tessalonicenses faziam. Eles diziam: olha, se Paulo, por que Paulo não voltou para terminar de pregar o Evangelho para vocês? Por que Paulo não vem aqui? E Paulo está falando: olha, nós fomos orfanados, Aqui é o sentido realmente de ser separado da família. Então Paulo se sentia como um pai que foi separado dos seus filhos. Mas aqui Paulo vai dizer, tem algumas versões até que ela é mais clara, porque ele fala assim: nós estamos longe dos olhos, mas estamos perto do coração. Eu não deixei de ter vocês aqui no meu coração, eu não deixei de orar por vocês, eu não deixei de pensar em vocês, Vocês estão constantemente nos meus pensamentos e em minhas orações. E ele diz: por isso quisemos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas. Contudo, Satanás nos barrou o caminho. Isso aqui é interessante, irmãos? Porque quando Paulo começa a pregar ali nessa região, a gente vai ver lá na carta aos Coríntios, a gente vai ver Paulo falando que ele tinha o desejo de ir para determinada região e ele era impedido. E aí ele sonha, e aí, como um homem macedônio, dizendo: passa a Macedônia e nos prega a palavra. E ali Paulo tem certeza de que essa é a vontade de Deus, que ele está atendendo, que aquele homem ali, aquele sonho, é uma representação de Deus para que Paulo vá pregar o Evangelho ali naquela região. Mas aqui Paulo está dizendo: olha, eu estou sendo impedido de ir até vocês, e isso não é da parte de Deus, isso é da parte do maligno. É muito interessante, irmãos, porque Paulo, ele diferencia certinho as coisas. Porque, por exemplo, quando Paulo está preso, ele vai dizer: eu, prisioneiro de Deus, eu, prisioneiro de Jesus Cristo. Ele não diz que ele é prisioneiro de Roma, ele não diz que ele é prisioneiro de César. E ele diz: olha, o Evangelho, depois que eu fui presa, o Evangelho está se propagando aqui em Roma. Ele vê
todas as bênçãos de Deus por meio das dificuldades que ele passa. E ele vai dizer, a leve e momentânea tribulação produz um peso de glória excelente. Mas aqui nesse versículo 18, Paulo está dizendo, olha, Satanás está impedindo que eu chegue até vocês. Por 2 vezes eu tentei chegar aí, mas Satanás barrou o meu caminho. Esse termo aqui, ó, Satanás nos barrou o caminho, é de realmente criar uma barreira, de forma que ele não conseguisse chegar lá. Eu ouvi e li a respeito do que poderia ser essa barreira, mas tudo é uma especulação, porque o texto não deixa claro, da mesma forma que quando ele fala do espinho na carne dele, ele não vai dizer qual é o espinho. Então qualquer coisa é especulação. Mas eu achei até interessante, porque eles vão dizer que eram os judeus, esses judeus ortodoxos que ficavam por ali, eles não estavam em constante perseguição. E Paulo sabia que se ele voltasse a Tessalônica com aquelas pessoas ali, ele poderia ser morto. Aí você pode pensar assim, ué, mas Paulo tinha medo da morte? Não, Paulo não tinha medo de morrer. Tanto é que Paulo vai dizer o quê? Que para mim, o viver é Cristo e a morte é lucro. Porque aqui eu sinto os aguilhões do pecado. Para mim é muito melhor viver, morrer e estar com meu Senhor. O que é muito melhor. Mas tudo tem o seu tempo. E Paulo sabia que aquele não era o tempo dele morrer. É igual quando Jesus ia para determinados lugares, ele dizia, não, eu não vou para lá porque eu estou lá tem cadeias armadas, não é para mim. E ele aí não ia, ele dava um tempo. Na hora certa, Jesus foi lá e se entregou ao sacrifício na cruz. Ele não fugiu ali do Getsêmani, ele não fez nada. Mas tinha o tempo para que aquilo ocorresse. Contudo, apesar de ser algo que Satanás, né, trabalhou, a gente vê a mão de Deus agindo. Por quê? Por Paulo não ter conseguido chegar em Tessalônica, Paulo escreveu essa carta, essa belíssima carta com tanto conteúdo. Versículo 19. Pois quem é a nossa esperança ou alegria? Né? Aqui a esperança é na salvação dos tessalonicenses. A alegria de Paulo em saber que aqueles irmãos são salvos. Né? A nossa coroa, essa coroa aqui não é a coroa de rei, é aquela tiara, né, que os vencedores olímpicos, os militares, eles recebiam quando de uma vitória muito grande. Então Paulo está dizendo, olha, quem é a minha coroa, né? Quem é a minha alegria, quem é a minha esperança, no qual nós exultamos na presença do nosso Senhor, né, em sua vinda. Paulo, ele está falando aqui para aqueles irmãos, olha, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, eu tenho vocês como a minha alegria, poder apresentar vocês como fruto do trabalho que eu realizei, a minha esperança de que vocês cresçam espiritualmente, a minha alegria pela salvação de vocês, vocês são a minha coroa. E Paulo vai continuar aqui, sim, vós sois realmente a nossa glória e a nossa alegria. E aí eu até anotei aqui, irmãos, Mateus 25, versículo 23, que é aquela parábola, né, dos trabalhadores e o Senhor falando, né, bom está, servo bom e fiel, você foi fiel, né, no pouco, e aí ele vai e acrescenta para ele aquilo que pode ser dado. E eu fiquei pensando na volta do nosso Senhor Jesus Cristo, porque, irmãos, nós ficamos tão ligados aqui nessa vida terrena que poucas vezes nós paramos para pensar naquilo que nós realmente devemos batalhar, que é a nossa vida eterna. Irmãos, o nosso tempo aqui na Terra é apenas uma passagem. A nossa vida mesmo, ela acontece após a nossa morte. E aí nós viveremos toda uma eternidade. E nós não vamos levar nada daquilo que está sendo construído aqui, a não ser esse tipo de alegria, esse tipo de coroa, esse tipo de júbilo, que é de ter ganhado almas para Cristo. E aí, quando nós nos apresentarmos diante de Deus, o que nós teremos para apresentar? Qual é a nossa coroa? Qual é o nosso júbilo? Qual é a nossa alegria? Temos vivido para a nossa vida eterna ou temos vivido apenas para esse tempo presente?
fica aí essa pergunta. Eu espero que Deus trabalhe o seu coração, que Deus complete aquilo que eu não fui capaz de fazer. Se você gostou dessa live, compartilha ela com seus amigos, né, para que a mensagem do Senhor possa ser levada até os confins da terra. Amém.